E aí, galera, tudo bem? Estou aqui para falar com vocês um pouco mais sobre o diagrama de fases da água. Um assunto aí que muita gente veio me pedir, que não estava entendendo, não estava conseguindo compreender o gráfico, então resolvi montar esse vídeo para te ajudar, tudo bem? Então vamos lá. Bom, primeiramente, temos aqui o gráfico, ele é mais ou menos dessa forma, um gráfico de pressão por temperatura. Nós temos algumas regiões, que eu denominei X, Y e Z. Como que eu faço para saber qual é cada região sem decorar? Eu, Henrique, costumo colocar a 1 atm. Por que a 1 atm? Porque eu sei que a 1 atm e 0 graus Celsius eu tenho o ponto de fusão da água, certo? Então, antes do ponto de fusão, observe comigo, antes de 0 graus Celsius a 1 atm, aqui no X, nós temos o estado sólido, porque nós sabemos que a 1 atm, o ponto de fusão da água é de 0 graus Celsius, portanto, antes da fusão, nós temos o estado sólido. E depois, ali no estado Y, né, nós temos o estado líquido, porque vamos entender, antes de 100 graus Celsius, que é o ponto de vaporização da água, nós temos o estado líquido, e depois do ponto de fusão, portanto, nós temos aqui o estado líquido, tudo isso a 1 atm. E aqui, depois do estado do ponto de vaporização, perdão, nós temos o estado gasoso, tá? Então, como que eu faço para saber onde que é cada área do meu gráfico? Devido a 1 atm e as temperaturas de fusão e de ebulição. De novo, a 1 atm antes da fusão, estado sólido. A 1 atm depois da fusão e antes da vaporização, estado líquido. E depois da vaporização, nós temos aqui o estado gasoso. Então, essa é a forma que eu faço para lembrar onde são cada um desses estados, tudo bem? Outra coisa que nós temos que falar, perceba que eu mudei agora, coloquei as curvas de cores diferentes. Então vamos lá, a curva amarela, nós falamos que é a curva de fusão. Por quê? A 1 atm, 0 graus Celsius, nós temos a fusão, ou seja, a passagem do sólido para o líquido. Então essa curva em amarela ela representa para a gente a curva da fusão. A curva ali em azul representa para a gente a curva da sublimação. Por quê? Quando nós passamos do sólido direto para o gás, nós temos a sublimação. E, por fim, a curva verde é a curva de ebulição. Como que eu faço para saber de novo? A 1 atm, 100 graus Celsius, nós temos a ebulição ou vaporização, né? Passagem do líquido para o gasoso, tudo bem? Uma outra coisa importante para nós é esse ponto chamado de ponto triplo. Perceba que é uma pressão bem baixa, de 0,006 atm, e é uma temperatura de 0,01 graus Celsius. O que significa o ponto triplo? Quando nós coexistimos as três fases da água, ou seja, nós temos tanto a fase sólida, quanto a fase líquida, quanto a fase gasosa. Observe aqui no vídeo, como eu consigo colocar para vocês. Vou passando ele aos poucos. Olha lá, vai formando o gelo, né? Vai formando a parte sólida e de repente, olha o que acontece. Começa a borbulhar, tá vendo? Olha lá, formaram os cristais, né? Formou o estado sólido. E de repente, tanto o estado líquido quanto o estado de vapor. Isso fica se repetindo por um bom tempo, olha lá. Tudo bem? Ou seja, naquele exato ponto lá, nós temos tanto a parte sólida, líquida e gasosa da água, tudo bem? Um outro ponto importante é esse ponto que eu coloquei em vermelho para vocês, que nós chamamos de ponto crítico. O ponto crítico está na pressão crítica e temperatura crítica, que eu representei ali como TC. Primeira coisa que nós temos que saber do ponto crítico. A partir deste ponto aqui, observe que nós não conseguiremos mais distinguir a fase líquida da fase gasosa. Então, a partir deste ponto, nós teremos uma coisa que chamamos de fluido supercrítico. O que é um fluido supercrítico? É um fluido onde nós não conseguimos distinguir se ele está no estado líquido ou no estado gasoso. Tudo bem? Uma outra coisa importante de nós entendermos é que, devido a esse ponto crítico, nós podemos diferenciar vapor de gás. Por quê? Observe que aqui, ó, eu vou colocar essa dada a pressão e temperatura, tá? Nesta temperatura que nós chamamos de temperatura crítica e nesta mesma pressão aqui, nós temos, por exemplo, neste ponto, o gás. Né? Olha o que vai acontecer. Um gás, eu posso aumentar a pressão ou posso diminuir a pressão, que ele continua na forma gasosa.
Olha aqui de novo, ó. Eu estou apenas mexendo com a pressão. Eu fixei a temperatura ali em TC, que é a temperatura crítica, e olha o que aconteceu. Primeiro, eu aumentei a pressão, continua gás. Eu diminuí a pressão, continua gás. E eu diminuí mais ainda a pressão, continua gás. Agora, observe o vapor, tá? Então, vamos lá, vamos voltar. Observe o vapor. Vamos supor neste dado aqui, ó. Vamos supor aqui. Neste exato ponto onde está o mouse, olha o que vai acontecer. Se você aumenta a temperatura, a pressão, perdão, ele passa para o estado líquido. Ou seja, qual a diferença de vapor e de gás? Vapor, você pode fazer ele passar do estado gasoso, ou seja, do vapor, para o estado líquido, mexendo com a temperatura e com a pressão. Tanto faz, com a temperatura e com a pressão. Já o gás, nós não conseguimos fazer ele passar para o estado líquido mexendo com a pressão, apenas com a temperatura. Então, essa é a diferença de vapor para gás. Tudo bem? Espero que tenha te ajudado nesse vídeo. Um bom estudo para todos vocês. Tchau, tchau!